É isso aí, minha gente. Vamos ver o que saiu no questionário número 1, tá certo? Vamos lá. Bem, essa primeira parte vai falar sobre o perfil das pessoas que participaram, quase que dados demográficos. A primeira pergunta era sobre a relação da pessoa com a região do Pisa. Vocês prestem bastante atenção aí na faixa azul, na faixa amarela e na faixa vermelha. Elas representam praticamente 3/4 das pessoas. São as pessoas que moram no Pisa, aquelas que moram e trabalham, ou aquelas que moram no Pisa, mas trabalham em outros bairros. E o verdinho que você está vendo ali, 23,4%, aproximadamente um quarto, são as pessoas que responderam que não moram no bairro, mas que têm uma vivência no bairro, porque nele trabalham, têm algum tipo de vivência com o bairro. A segunda pergunta era aquela que se referia sobre os lugares de vivência. É por isso que, se você somar as porcentagens aí, claramente dá mais do que 100%. Mas lembre-se que naquela questão você podia marcar mais de uma. Então, como há coincidência de várias marcações, temos essas porcentagens assim, conforme se apresentam. E veja que, né, o PISA desponta ali com 80,9% das pessoas frequentando ali diariamente ou constantemente o Pisa, é claro, porque ele é o bairro que deu origem, ele é o maior de todos aqueles loteamentos, e ele tem a Avenida Europa, que é praticamente a via principal de entrada em toda aquela região ali que se desenvolveu em volta do Pisa, tá certo? Em seguida, os lugares mais frequentados são o Roseiro, porque ele tem uma população maior, é um bairro um pouco mais denso, e a Lagoa Dourada. A Lagoa Dourada aparece nas menções das pessoas, tanto como o bairro Lagoa Dourada, como o Parque Lagoa Dourada, que depois da reforma feita passou a ser uma referência bastante importante para todo mundo, uma boa opção de lazer. Em seguida, quase que empatados, temos a participação do Monte Belo e do Nemansayum como os lugares mais frequentados, e aí vem aqueles minoritários, Vale Azul, José Baixa Almeida, Chácara Mussachino e Chácara Olaria, o que de certa forma coincide com os dados de população, porque são loteamentos menores e ali realmente há um número menor de residentes. Bem, a distribuição de gênero das pessoas, claramente há uma predominância de 86,24% do sexo feminino e apenas 13,76% de homens. De certo modo, esse resultado era esperado, porque como os questionários foram encaminhados pelos alunos das escolas, em geral são as mães que acompanham mais de perto a vida escolar dos seus filhos, e acredito que por isso elas próprias tenham respondido. Mas olha, parabéns aí para os 13,76% de homens, que são aqueles papais que participam também da vida escolar dos seus filhos, e as respostas também foram levadas em consideração com grande atenção. Quanto à faixa etária, vejam que o vermelho despontou aí, né? O vermelho desponta, ou seja, quase 60% dos respondentes são aquilo que a OMS considera adultos jovens, as pessoas que têm idade entre 25 e 44 anos. Mas há uma parcela significativa também de 23,9, 24, né? Quase um quarto, que são o que a OMS intitula de adultos maduros, entre 45 e 59 anos. Então nós temos que praticamente aí 4/5 são de adultos. Apenas 12,8% dos respondentes estão realmente na faixa dos jovens, de 18 a 24, e 5,5% são as pessoas de 60 anos para cima. Interessantemente, o questionário não chegou para ninguém que tenha mais de 75 anos, por isso estamos com porcentagem zero ali. Bom, quanto à escolaridade, dois grupos aí se destacam, né? Esse grupo amarelo, que são as pessoas que têm ensino superior ou acima, e o grupo vermelho, que tem 41,7%, que são as pessoas que têm instrução secundária, né? São profissionais de nível técnico, prestadores de serviço, pessoas que têm esse estágio de escolaridade. Mas aqui no amarelo tem uma distorção. Por quê? Porque grande parte dos que responderam faz parte do corpo docente ou da Escola Costa Branco ou do Colégio Paulo Freire. Então, se desses 51, se você tirar ali uma fatia de uns 15%, eu diria, aquilo ali vai para em torno de 30%, 35%, que somado com os 41 vai dar 70%. Gente, isso é muito, muito bom e coincide com os dados do IBGE, que mostram que na nossa região é uma região de escolaridade bastante alta comparativamente com a própria cidade de Londrina e principalmente com o Brasil, né?
Bem, quanto ao ramo de atividade, vejam que existe um equilíbrio ali entre o setor verde e o setor azul. O azul com 11,8% são as pessoas que trabalham na área da saúde e o 11,8% igual, portanto, são as pessoas que trabalham no ramo da cultura. Temos 32,7% das pessoas que declaram trabalhar no campo da produção, ou seja, comércio, serviços, indústria, construção civil e toda sorte de atividade produtiva. E temos ali 43,6% das pessoas que trabalham no setor da educação. Novamente aqui a gente tem uma distorçãozinha aí na pesquisa, porque desses 43 você pode colocar que um terço disso aí são os professores das escolas Costa Branco e do Colégio Paulo Freire, mas mesmo assim ainda vai sobrar ali 43 por 3, aproximadamente 14, né? Sobram 28, mesmo assim, não é? 28% das pessoas com nível superior, trabalhando no ramo da educação, é bastante. Coincide, né, de certa forma, com o dado anterior de uma comunidade muito escolarizada. Bem, esta segunda parte é aquela que fez perguntas específicas sobre os espaços públicos e vamos ver quais foram as respostas. Como que as pessoas avaliaram as áreas públicas? Ruas, avenidas, praças, parques, etc. Temos aqui um grupo de 48,5% que avalia que os espaços públicos da região do Pisa são bons ou ótimos. E 25,4% das pessoas avaliaram esses espaços como ruins ou péssimos. Mas olha, gente, não vamos nos iludir, viu? Porque tem 25,5% ali que avaliou como regular, ou seja, mais ou menos, né? Tem algumas coisas boas, mas tem muito para melhorar. Se você somar os 25,5% que avaliam que as condições são regulares, mais os 25,4%, nós vamos ter 59% das pessoas avaliando que as condições das áreas públicas do Pisa elas estão entre razoáveis e muito ruins. Ou seja, é algo realmente que justifica que a gente faça essa pesquisa, é algo que justifica que a gente prossiga com esse esforço e que você esteja aqui participando com a gente e futuramente das próximas reuniões, porque vejam que é uma parte muito grande da população que não avalia bem as áreas públicas. E isso, de certa maneira, não precisa nem explorar muito, né? Isso é visível. Questões de lixo, questões de calçadas mal feitas, ou até ausência de calçada, arborização sem poda, enfim, várias coisas. Mas existem os pontos positivos também. E das 92 pessoas que responderam a essa questão do ponto mais positivo, vejam que a palavra que está no centro aí da nuvenzinha de palavras é a palavra parque. E a segunda maior palavra é a palavra criança e a palavra espaço ali com 20 ocorrências, né? Também vai aparecer a palavra exercício, parquinho, brincar, espaço, lugar. E as menores, repare as menores que aparecem ali em volta, quase todas elas se referem a alguma coisa que está positivo, mas precisa ser melhorado. Aparece bastante também academia ao ar livre, aparece Parque Arthur Thomas como uma das referências mais fortes do nosso bairro e também aparece Parque Lagoa Dourada aqui no topo, ó. Olha lá em cima, lá no final, ó. Lagoa Dourada aparece do lado das palavras importante e ótimo. Interessante, há um programinha que gera essa nuvem de palavras e ele calcula ali as palavras, não apenas que aparecem mais, mas as palavras que aparecem mais próximas, o que dá para a gente uma leitura muito boa daquilo que as pessoas estão pensando representada nessa figura. Em seguida, perguntamos qual era o ponto mais negativo e 100 pessoas, das 114 pesquisadas, 100 pessoas responderam que o ponto mais negativo está naquela palavra do meio ali, ó. Primeira palavra, a que mais apareceu, falta. E aí as pessoas responderam assim, falta manutenção. A segunda palavra mais mencionada é manutenção. Olha lá, das 100 respostas, 33 mencionam a palavra falta, 25 mencionam manutenção. Aquele ser com 24 ocorrências ali, despreze, porque isso o software faz. Quando existe a palavra fosse, eram, serão, fui, fomos, tudo isso ele reduz para o verbo ser. Então ali a gente estatisticamente desconsidera. A palavra que vem a seguir é praça. Então a primeira palavra, falta manutenção praça. É quase que uma frase, né, essa figura. Falta manutenção nas praças. E não é só nas praças, né, gente? A gente vê praticamente em tudo. Até mesmo nas fachadas de algumas casas. Tem gente que não tem capricho, não cuida, calçada toda rachada, uma pessoa que anda de cadeira de rodas ou com alguma deficiência física temporária ou
permanente, vai ter dificuldade. Então, também bastante interessante. Veja que a palavra segurança aparece também logo no início ali, ó, como uma palavra grande, a palavra espaço, a palavra iluminação. Então, falta cuidado, manutenção, problema de mato alto, de iluminação, de calçada. Como que a gente resolve isso? Eu pergunto para vocês viram os dados agora há pouco de escolaridade e de distribuição. Como que uma sociedade como essa, que tem um índice de escolaridade tão grande, não é? Que tem uma quantidade de pessoas bem grande trabalhando no ramo da educação, no ramo da prestação de serviço, da construção, da reforma, do design, do comércio, serviços, como que a gente não é capaz de se mobilizar para cobrar dos nossos vereadores isso? Mas uma coisa eu vou dizer, quando a gente tem dado estatístico, quando a gente está alicerçado na pesquisa, a nossa reivindicação passa a ter muito mais força, tá? Vamos para a tela seguinte, já se encaminhando para o final. E aí a última pergunta, perdão, a penúltima pergunta dessa série foi como que as pessoas avaliam a sua própria participação nas decisões do bairro. E aí só tem carinha triste, né, gente? Puxa vida, só tem carinha triste. Veja que apenas 13,9% das pessoas avaliam como boa ou ótima a participação, enquanto que 21,8% avaliam que ela é mais ou menos, ela é regular. E se você somar aquelas 3 barras ali da esquerda, você vai ver que 64,4% acham que a participação das pessoas ou é fraca ou é completamente inexistente. Teve uma pessoa, inclusive, que fez a seguinte pergunta no questionário: existe uma associação de bairro? Olha só, minha gente, essa pergunta surgiu no questionário. A pessoa disse assim: existe? Nem sei se existe. Escreveu lá. E, de fato, né, a gente não percebe uma atuação. Mas então sejamos nós as pessoas que vão, com dados estatísticos robustos e pesquisa séria realizada, chegar para os nossos representantes que nós elegemos e cobrar, gente, ó, um bairro desse tipo, né, um bairro eminentemente familiar, com uma comunidade estudantil vibrante, com uma condição ambiental relativamente boa, né, com tantas praças e parques, por que não fica melhor? O que está faltando? Né? Bom, eu digo, está faltando organização da nossa parte, está faltando cobrança com dado objetivo. Aqui, para finalizar essa tela, se você somar ali os 21,8 com os 64,4, vai dar que 86,2% das pessoas olham para a sua própria participação ou para as dos demais e acham que a participação ou ela é mais ou menos ou ela vai de mal a pior. Esse é um quadro que a nossa pesquisa, junto com vocês, e essa iniciativa Nosso PISA, procura achar soluções. E a gente vai achar soluções, porque, como eu disse na mensagem lá no grupo do WhatsApp, juntos nós somos mais fortes. E a última pergunta era exatamente sobre isso, né? Além de participar conosco na pesquisa, de que forma você acha que pode ajudar? Muita gente respondeu que não tem tempo, que não sabe como. Muita gente respondeu também de uma maneira que nos deixou até um pouco tristes, dizendo: não tenho nenhum talento, não sei fazer nada. Galera, onde está a autoestima desse povo? Todo mundo tem uma capacidade, todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer. Em geral, aquilo que a gente gosta de fazer, a gente faz bem. E aquilo acaba sendo algo que a gente faz muito bem. Mas será que tem alguém dizendo para a gente que a gente não é tão bom como a gente de fato é? E faz com que a gente ache que não consegue fazer aquilo que a gente consegue? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o indivíduo não tem autoconhecimento, ele não sabe onde ele pode chegar. Ele não tem noção do seu potencial. Da mesma maneira, uma comunidade, uma população que não se conhece, não sabe o que pode conseguir, não sabe onde pode chegar. Não, olha para a sua paisagem, olha em volta e não vê os meios de reivindicar e conseguir aquilo que gostaria. Calçadas melhores, praças mais bem aparelhadas, ruas com melhor asfalto, melhor iluminação, pontos de ônibus melhores, tudo isso, gente, apareceu nos questionários. Então, se você pensar nessa comunidade como um indivíduo, eu pergunto, você que disse que não tem nenhum talento, nenhum conhecimento, mas que eu sei que tem, será que você se conhece o suficiente? Ou será que você está há tanto tempo sem ter a gratificação de ver resultado e participar e se animar junto com outras pessoas que pensam como você? Será que isso está te abatendo? Aquele gráfico da participação talvez tenha alguma coisa para nos dizer quanto a isso, não é? Lembre-se, um indivíduo que não se autoconhece não sabe onde pode chegar. Da mesma forma, uma comunidade que não se conhece não sabe o que pode conseguir. Por isso que a pesquisa-ação, essa que estamos fazendo, quer você como pesquisador do lado da gente. Você revelando o seu conhecimento, que somado aos outros, é o conhecimento da comunidade. E com esse conhecimento, a gente vai conseguir reivindicar de maneira muito sólida aquilo que a gente está querendo. E para finalizar a nossa apresentação,
Essas barrinhas vermelhas representam o número de pessoas por bairro, enquanto que a barrinha verde representa o número de pessoas que está com a gente aqui no grupo do WhatsApp. Então, dos pesquisados, 52 pessoas, aí não são porcentagens, tá? São números absolutos. 52 pessoas são pertencentes ali ao PISA mesmo, o PISA original, 16 no Neman-Sai 1, 11 participantes são do Roseira, 7 da Chácara Mussachino, 7 são de outro bairro, 7 do Jardim Montebello, 4 do Lagoa Dourada, 2 não mencionaram qual é o bairro, mas estão aqui com a gente, 2 do Zé Bastos de Almeida, uma pessoa de fora do bairro, mas é o bairro colado na região do Pisa, que é Ouro Branco, uma do Portal de Pisa, uma do Vale Azul, uma da Chácara Olaria. E como é que está a participação no grupo do WhatsApp? Dos 52 do Pisa, 26 estão aqui com a gente no WhatsApp. Muito boa participação, gente. Para qualquer pesquisa, 50% de participação é muito bom. Mas olhando o gráfico aí, você viu, né? Quem que é o campeão de participação? Galera do Roseira, parabéns para vocês. Ó. Tem 11 pessoas do Roseira e 10 estão com a gente aqui no grupo de WhatsApp, tá? Bom, pessoal, era isso. Pensem sobre tudo isso que a gente mostrou para vocês. Em breve a gente vai marcar uma reunião presencial aí, vamos fazer uma enquete onde o pessoal acha melhor fazer. E a gente vai tocar para frente esse projeto e eu garanto a vocês que o bairro ainda vai ser melhor. Ele já é bom e ele ainda vai ser melhor, com a participação de todos e com a comunidade se autoconhecendo. Quem se autoconhece sabe onde pode chegar e determina claramente seus objetivos. Um forte abraço e até a próxima!